Por mais que a janela internacional esteja fechada, ainda há opções dentro do mercado de transferências, em especial naquela que é a principal carência do plantel do Pesolano, zagueiros. Quero trazer alguns nomes que estão, possíveis de contratar e também quero falar sobre a reunião do Inter com a Federação Gaúcha de Futebol e também a preparação colorada para o clássico 4-5-1. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega, deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, bora falar das últimas do Internacional. E eu quero começar falando justamente, sobre esta nova fase do calendário brasileiro. Afinal, a gente viu que a janela de transferências internacional, ou seja, jogadores que estão atuando fora do Brasil, fechou ontem. Então o Inter não pode mais contratar jogadores que têm contrato com essas equipes somente lá no dia 21 de julho, quando reabre a janela no segundo semestre. Mas a gente está naquela fase de reta final dos campeonatos estaduais e a gente está vendo que tem alguns jogadores que estão com destaque e é sobre eles que eu quero falar nesse momento, tá? E eu filtrei aqui em especial para a gente falar sobre zagueiros, opções que o Inter poderia ao menos tentar para compor o elenco e ser solução aí para o Pesolano, tá bom? Vamos começar falando, gente, sobre o João Vitor, zagueiro do Mirassol, tá? Zagueiro que é muito forte fisicamente, ele é dominante no jogo aéreo, um jogador que tem uma boa leitura defensiva e tem sido uma referência aí, já tinha sido titular ano passado ao lado do Gemes, que veio para o Fluminense nessa temporada, então poderia ser um nome, provavelmente demandaria um investimento, visto que o João Vitor está no Mirassol, que vai disputar a fase de grupos da Copa Libertadores da América desse ano. Ainda no interior de São Paulo, tem um nome que vem se destacando e até foi especulado no Inter nos últimos dias, é o zagueiro Dantas, do Novo Horizontino, tá? Ele vem sendo bastante regular e já vem se destacando desde o ano passado, quando por muito pouco o Novo Horizontino não subiu para a primeira divisão do futebol brasileiro. Ele tem imposição física, o que para mim é importante, é bom de duelo e também tem uma liderança importante dentro do campo, tá? O grande ponto sobre o Dantas é que há concorrência. Eu já vi o nome dele ligado ao Corinthians, ao Botafogo, ao Fluminense, e o Novo Horizontino estaria querendo algo próximo de 3 milhões de dólares por esse jogador, tá? Outros nomes que eu dei uma especulada aqui, tá? Inclusive um deles está indo para o Botafogo, tá? Para ver como era possível. Estou falando do Nahuel Ferrarese, do São Paulo, venezuelano, já mostrou qualidade, teve uma lesão, o que se encaixa naquilo que o Inter às vezes procura, não sobre as lesões, mas sobre recuperar jogadores que não vivem um bom momento, que perderam espaço nos seus respectivos clubes. Vinha tendo sequência aí com o Crespo, é um zagueiro mais técnico, O grande ponto é que ele é estrangeiro, então seria uma dificuldade aí para o Inter trazê-lo. Eduardo Doma, da Chapecoense, também zagueiro de imposição física, disputa, pelo alto ele praticamente ganha todas, seja no ataque ou na defesa. Também é um ponto de atenção para o Internacional. Ainda dentro do Campeonato Paulista, Patrick, outro nome interessante do Novo Horizontino, zagueiro mais firme na marcação, boa leitura defensiva, vem ajudando bastante na solidez da equipe, tá? Ainda tem outros nomes que eu poderia citar que estão sem espaço, David Duarte, do Bahia, que jogou aí durante um bom período em outros clubes da Série A e que hoje é reserva lá no Bahia. Enfim, tem mercado, tá? E o Inter tem possibilidades boas de achar jogadores aqui neste aspecto, tá bem? Assim como, você pode achar uma solução para rodar tranquilo com o teu carro. E aí é muito fácil, aí só tem uma opção, que é Zapay, Z-A-P-A-Y, meus parceiros aqui no canal, lembrando que com a Zapay você paga IPVA 2026 com até 20% de desconto, paga licenciamento, paga multa e ainda por cima, lá no final da compra, você pode colocar o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição do conteúdo. Vamos voltar a falar de Grenal, gente, afinal tá interminável, esse Grenal de domingo, que o Inter perdeu lá na Arena, isso porque, o Inter procurou a Federação Gaúcha de Futebol, para discutir a arbitragem, em especial, depois dos áudios divulgados, em especial, do lance envolvendo o Arthur e o Borré, e também do segundo gol marcado pelo Amudos. Foram vamos dizer, duas lideranças do Inter que foram lá na Federação Gaúcha de Futebol. O vice-presidente eleito, Vitor Grumberg,
e o executivo de futebol Fabinho Soldado. Depois da reunião, o Vitor Grumberg atendeu o pessoal da Rádio Guaíba e, segundo ele, o Inter levou uma série de pontos sobre a arbitragem e afirmou que o Leandro Voaden, que é o chefe da comissão de arbitragem, concordou com muitos pontos levados pelo Internacional. Ou seja, Voaden concorda que o Inter foi prejudicado no Grenal. Ponto. Ele concordou com essa leitura, tá? O dirigente explicou que o clube já vinha conversando com a Federação Gaúcha de Futebol ao longo do campeonato, tentando evitar, né, um debate público. Nisso, o próprio Jorge Oliveira Filho, que é vice-jurídico do Inter lá no M Colorado, tinha dito, né, que como ano passado a coisa foi mais bélica, porque envolveu o octacampeonato e tal, aquela coisa toda, o Inter optou por fazer um debate interno, né, sem externar para a imprensa, para não criar um clima mais bélico, tá? Mas, né, a partir, né, de algumas situações que aconteceram no Grenal, as coisas mudaram, tá? Principalmente em relação aos áudios do VAR, né, que segundo o Inter foram bastante negativos. O Grumber também deixou claro que o clube não quer ser beneficiado, tá, pela arbitragem, mas também não aceita ser prejudicado. A reunião aconteceu a portas fechadas lá na Federação Gaúcha de Futebol e não foram divulgados detalhes sobre os lances em específico, tá? Mas a gente tá vendo que é mais um capítulo aí nessa semana Grenal. Aliás, semana que começou agora oficialmente para o Inter, que se representou, né, nesta quarta-feira e com um objetivo bem claro, né, de reverter esta derrota de 3-0 sofrida no primeiro jogo. O Pesolano teve praticamente todo o elenco à disposição, né, nesse primeiro treinamento. Existe só um problema, né, o Bernabé não pode jogar, né, então ele não está lesionado, não tem problema algum, mas está suspenso, tá? Então há uma dificuldade, né, para encontrar uma alternativa para o setor. Os jovens, tá? Alisson e Pablo seguem no sub-20, então eles não vão ser integrados para jogar essa grande decisão e a tendência é que o Pesolano opte por uma improvisação, tá? As duas possibilidades, Vitor Gabriel atuando, né, como um zagueiro no setor ou o Brian Aguirre jogando no lado oposto, tá? Provável escalação do Inter: Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres e Vitor Gabriel ou Aguirre, Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Lembrando que o Inter, para ser campeão gaúcho, precisa vencer por 3 gols de diferença para levar a decisão para pênaltis ou 4 gols no tempo normal, tem que ser a diferença, lá um 4-0, 5-1 ou, né, quem sabe um 3-0 para levar a decisão para a disputa de pênaltis, tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas, sempre lembrando, jogue com responsabilidade, afinal, né, a KTO é uma casa proibida para menores. E bom, tem muita coisa rolando hoje, né? Tem campeonatos espalhados aí pela Europa, tem Libertadores da América, tem Copa Sul-Americana e tem final do Campeonato Paulista também. Então vai lá, lembrando que a KTO te dá a possibilidade de ter a chance extra para você ter até R$20 para palpitar de novo, se o seu palpite não der certo, mediante as regras da promoção, tá bom? Então saiba mais, link na descrição e eu me despeço. A gente se vê. Fui!